Branco sai, preto fica. Para mim, a potência deste filme começa exatamente no seu título, quando nos traz esta frase, que é uma síntese da história de horror e de brutalidade que a população negra sofre neste país. É uma síntese desse racismo cotidiano e violento que a gente vê na sociedade. O Adley Queiroz ele é muito feliz quando nos traz este filme que nos provoca mesmo uma reflexão sobre a violência policial e o racismo, como essas duas questões estão muito ligadas na nossa sociedade. A partir de um episódio, de violência policial que ocorreu lá em 1986, em Ceilândia, uma cidade satélite que fica nos arredores de Brasília, quando a polícia teria invadido de forma violenta e repentina um baile de black music, pronuncia esta frase: branco sai, preto fica. Não é uma ficção, é uma obra documental. As personagens principais são duas vítimas reais deste drama, Marquinhos e Sartana, um cadeirante e um amputado. Homens que estavam naquele baile, que foram afetados visceralmente por essa violência e que trazem nos seus corpos as sequelas deste ato e que tentam reelaborar suas experiências a partir desse drama, dessa memória. Eles mostram mesmo as dificuldades e as impossibilidades e as interdições que o fato de ser negro traz no Brasil. Não é um trauma que ficou no passado. Ela é presente, ela é permanente, ela é diária e esse trauma abala famílias e pessoas negras diariamente no país. Então, quando a gente ouve um Marquinhos falando e quando a gente percebe as memórias que ele vai tecendo, é tudo muito atual e por isso é muito tocante. Então, a gente vê estes dois homens lidando com seus traumas pessoais, que são também traumas coletivos, trazendo à superfície suas dores, seus silenciamentos, suas injustiças. Um outro elemento muito interessante neste filme é que, apesar dele ser um documentário, ele traz elementos ficcionais. Utilizar esse recurso é mais uma força da narrativa que este filme nos traz. Então, ele nos apresenta um personagem, Dimas, que volta do futuro para investigar aquele episódio violento, para tentar coletar provas e, quem sabe, buscar reparação. Ou seja, o que o Estado não fez, o que a sociedade não faz, este detetive do futuro tenta fazer. E ele é muito feliz ao colocar estes elementos ficcionais, porque isso dá mais densidade ao documentário, enriquece a narrativa. É o detetive do futuro, é um passaporte. Às vezes a gente fica um pouco sem entender por que um passaporte aqui nessa história, um passaporte para entrar em Brasília. É mais um elemento da crítica social que o filme nos apresenta, porque mostra de fato que há uma segregação ostensiva da população negra dos espaços de concentração de poder e renda. Então, se é preciso um documento para acessar esses espaços, se é preciso buscar esse documento, é porque há mesmo não algo subliminar, escondido, disfarçado, há uma política de segregação bastante ostensiva, bastante claro, há uma exclusão da população negra, que busca, então, as suas próprias formas, os seus próprios meios de acessar esses espaços. Outro aspecto bastante relevante no filme, na minha opinião, é que a reflexão e a ressignificação das vidas daqueles homens vítimas daquela ação policial é a cultura. E a música ocupa um lugar muito legal nesse filme. A gente vê no filme a apropriação tecnológica para subverter a ordem social e racial. Ou seja, se a sociedade não permite que uma parcela significativa dela tenha acesso aos bens culturais, esta parcela vai buscar suas próprias formas de conseguir realizar-se neste lugar. Então, eles vão se apropriar dessas tecnologias para colocar sua própria ordem. E daí, outro elemento ficcional simbólico importante do filme,
que é a bomba tecnológica cultural que deveria explodir Brasília. Então, se Brasília não nos oferece, não oferece a estes homens, não oferece a esta população as condições ideais de sobrevivência, de significação, de construção, de elaboração de sentidos, então eles mesmos vão construir essa possibilidade. Ou seja, eles vão destruir aquele lugar simbólico para, quem sabe, reerguer uma nova ordem. Então, a cultura é o que possibilita a construção de um senso de comunidade, é o que possibilita o resgate e a preservação das memórias. Então, nesse lugar da cultura, se constrói também a resistência. Uma resistência que aparece com muita força nesse filme. A resistência cultural, a resistência negra diante dessa sociedade. Então, filmes como Branco Sai, Preto Fica são muito necessários no contexto social do país, para enriquecer as discussões, o debate mesmo de uma educação antirracista, de uma luta antirracista, e pela questão da memória mesmo, para a gente não deixar perder esses fatos que corroboram a existência de práticas institucionais mesmo, para que a gente possa avançar na consolidação de espaços de discussão, de cobrança de políticas públicas e de desorganização dessa estrutura racista que está presente muito fortemente nas instâncias governamentais do país também, que a gente não nunca, de forma alguma, naturalize estas questões. Então, é um filme que, desde o seu início, nos instiga o debate. O debate não é apenas necessário, mas ele é importante, ele é preciso neste país que é fortemente marcado pela ótica racista. Então, nesse sentido, é muito importante e interessante que a universidade, que a UESB, traga este filme para ser discutido, porque, primeiro, democratiza o acesso a um tipo de filme que a gente não vê no circuito comercial, que não é de fácil acesso, que as pessoas muitas vezes nem ouviram falar de sua existência. Então, ele nos apresenta essa possibilidade, o que amplia nosso olhar, inclusive, para a cinematografia nacional. E, em segundo lugar, é tanta gente fazendo esse vestibular que o filme acaba alcançando uma plateia muito grande. E quanto mais pessoas assistem, mais pessoas debatem. E o que a gente quer e precisa é justamente isso, que essa discussão chegue ao maior número possível de pessoas, porque é só discutindo e democratizando a reflexão é que a gente pode mudar esse cenário para, quem sabe, possamos viver numa sociedade mais equilibrada e mais respeitosa.